Bem-vindos ao canal Café com Livros. Meu nome é Luísio e hoje eu vou falar sobre 1984, de George Orwell. Esse é o pseudônimo de Eric Arthur Blair, um inglês. Para a gente entender essa obra, a gente precisa entender um pouco da biografia, pelo menos um pouquinho da biografia do Orwell. Ele era um cara de esquerda, isso tem que ficar bem claro, um sujeito que é bastante inconformado com as injustiças do mundo, com a desigualdade, com o problema da pobreza, a injustiça, a questão social atingia bastante ele. Ele não estava satisfeito com o imperialismo britânico, do qual ele até chegou a fazer parte. Ele denunciava esse imperialismo, ele denunciava as injustiças, denunciava a dificuldade dos pobres, a maneira como os pobres viviam. Tudo isso fazia parte de uma certa indignação que ele sentia com relação a isso. Era um homem bastante íntegro, uma honestidade e uma integridade intelectual muito significativa. Ele tinha essa integridade, essa honestidade intelectual. Era um homem corajoso, ele viveu nas ruas, ele viveu entre os trabalhadores, ele exerceu atividades braçais bastante duras para entender a vida dos trabalhadores, para entender como as pessoas, os mais pobres viviam em cortiços. Então, ele é um cara que tinha uma integridade intelectual muito grande, uma honestidade muito grande, muito comprometido, um homem de esquerda, um homem que denunciou os problemas do capitalismo, do imperialismo, as injustiças, tudo isso. Só que a gente tem que fazer uma observação aqui. Mesmo assim, ele tinha horror do comunismo, principalmente o comunismo stalinista. Ele denunciou também, de maneira bastante contundente, inclusive 1984, embora tenha uma abrangência maior do que isso, é uma crítica bastante severa ao comunismo soviético da época. E uma crítica quando pouquíssimas pessoas tinham coragem de fazer essa crítica. Era um mundo bastante polarizado, como hoje, um mundo muito polarizado, mas na época mais polarizado ainda. Então, se você fizesse a crítica de um modelo, de um sistema, você era acusado de estar defendendo o outro, de estar se posicionando de outro lado. E ele recusa esse rótulo, ele denuncia o que está errado, o que ele enxerga como uma coisa errada. Então essa é para mim a honestidade intelectual do Orwell, uma honestidade intelectual assim, acima de qualquer suspeita para mim. Ele tem uma verdadeira ojeriza do comunismo. Isso aqui tem uma questão pessoal. Ele, como eu disse para vocês, é um homem muito corajoso, bastante engajado. Ele lutou na Guerra Civil da Espanha. A República Espanhola, ela enfrentou um modelo franquista com fascistas, inclusive ajudada pelos alemães. Essa república enfrentou uma revolta de um militar chamado Franco e houve assim um envolvimento internacional, brigadas internacionais foram para a Espanha lutar contra essa revolta desse militar, que acabou por vencer. E o Orwell ele foi ferido gravemente lá na Espanha, ficou convalescente, foi para um hospital. E aí a gente tem aqui o traço pessoal que eu digo, um dos motivos pelos quais ele tomou verdadeira ojeriza dos comunistas. Porque ele teve que fugir da Espanha para não ser morto, porque quem queria matá-lo na região onde ele se encontrava eram os comunistas. Porque por um acaso ele se encontrou numa brigada do Partido Operário da Unificação Marxista. Essa brigada ela tinha um viés trotskista. E o Stalin, nesse momento, os comunistas de Stalin estavam decididos a eliminar quaisquer traços de Trotsky e de seus seguidores, onde ele pudesse alcançá-los. Então, o Orwell ele teve que fugir da Espanha para não ser morto pelos comunistas. Vários amigos deles foram presos, torturados brutalmente e mortos pelos comunistas na Espanha durante essa guerra civil, no lado em que se encontrava essa parte da esquerda combatendo. Isso fez com que ele sentisse uma indignação muito grande contra os comunistas. Inclusive o líder desse POU, que era o Partido Operário da Unificação Marxista, essa brigada de viés trotskista, o líder deles, o Andrés Nin Pérez, foi preso pelos comunistas, brutalmente torturado e executado. Há relatos de que ele teria sido esfolado vivo. Isso criou no Orwell uma ojeriza aos comunistas muito profunda. Então vamos lá, ele continua um cara de esquerda, ele continua um cara
indignado com as injustiças do mundo, com a questão social, com a vida dos pobres, mas um opositor ferrenho do comunismo. E aí a gente tem 1984. 1984 é uma obra escrita para criticar o totalitarismo, criticar os totalitarismos que existiam no mundo. É uma obra que a gente chama de uma distopia. Tem a ideia de se construir uma utopia, que seria o paraíso, e a distopia seria um verdadeiro inferno na Terra. O que acabou acontecendo com todos os movimentos que tentaram levar utopias para o poder. Eles acabaram construindo verdadeiras sociedades distópicas. Então aqui a gente tem a descrição de uma distopia. Nós temos poucas personagens nessa distopia. O mundo que ele retrata aqui é um mundo que foi dividido em 3 grandes potências: Lestásia, Eurásia e Oceania. Ele, no caso, a personagem dele é um inglês chamado Winston Smith. Ele mora na Inglaterra. A Inglaterra já não chama mais Inglaterra. A área da Oceania onde ele mora chama Faixa Aérea 1 e a Inglaterra chama Pista de Pouso 1. Então ali tem esse Winston Smith, ele é um membro do partido. Dentro dessa sociedade da Oceania, essa sociedade totalitária, tem 3 grupos de pessoas. É o núcleo do partido, o partido externo e os proletas. O núcleo do partido é a nata, a elite dessa sociedade. O partido externo, como esse Winston Smith faz parte, é o grupo médio desse partido. E os proletas são os trabalhadores em geral. Bem, o Winston Smith ele é encarregado de reescrever a história. Porque aqui o que acontece nessa sociedade é que eles não apenas dizem que mudaram de lado ou com que uma pessoa se tornou um adversário. Não, eles reescrevem toda a história. E aí tem um grupo, um departamento da verdade, que ela fica encarregada de toda vez que eles, por exemplo, mudam o adversário na guerra. Eles estavam combatendo a Eurásia, a guerra passa a ser contra a Lestásia. Aí essa guerra passa a ser sempre contra a Lestásia. Em nenhum outro momento eles estiveram em guerra com a outra potência. Aí eles têm que reescrever todos os artigos de revista, eles têm que reescrever todos os livros, têm que refazer todas as listas, têm que refazer tudo. E esse Ministério da Verdade, ele fica encarregado de refazer isso tudo. Com isso, tem um lema aqui do partido, que quem controla o passado, controla o futuro, e quem controla o presente, controla o passado. Então eles tentam controlar tudo o que acontece. Esses membros do partido, a gente tem uma curiosidade aqui, que eles não podem ter relações amorosas e sexuais entre si. Eles são ferrenhamente observados, são observados todos os dias para que esse contato íntimo não aconteça entre eles. Para você ter autorização de se casar com uma mulher é uma coisa bastante complicada, bastante burocrática. E por que o partido alega essa dificuldade, promover essa dificuldade? Porque ele diz que esse afeto sexual entre as pessoas criaria um vínculo de lealdade. E o partido não admite nenhuma lealdade que não seja a ele. Toda lealdade tem que ser ao partido. Nessa sociedade existe um grande irmão. Inclusive esse entretenimento que passa na Globo, chamado BBB, ele faz uma referência. Não é a mesma coisa, claro, mas ele faz uma grande referência. O grande irmão, o Big Brother, é o grande irmão que vigia todo mundo. Inclusive tem cartazes desse grande irmão. A descrição física desse grande irmão, uma descrição física bastante significativa do próprio Stalin, quando a gente vê as descrições aqui. Esse grande irmão vigia todo mundo. E existem teletelas. Teletelas seria uma espécie de TV, uma TV que ao mesmo tempo que ela transmite os programas oficiais do partido, ela também capta as imagens dos apartamentos, das ruas, dos cafés, das livrarias, dos bares, livrarias aqui nem o caso porque não tem. Então ela capta todo o ambiente, você pode estar sendo observado 24 horas. Não significa que necessariamente você está sendo observado, mas existe a grande possibilidade que você está sendo observado naquele momento. Então, a vida íntima dessas pessoas é quase mínima, eles não têm privacidade, eles destroem toda a privacidade. E outra coisa dessa teletela é que ela não pode ser desligada. Dentro da sua casa, ela toca essas coisas oficiais. Vocês imaginam uma voz do Brasil, né? Uma voz do Brasil 24 horas, com a
a ideia de uma contrapartida de que ela tem programas de ginástica, de que ela tem programas de 2 minutos de ódio, onde um inimigo do partido e do Estado é apresentado, e as pessoas têm que ficar ali xingando e gritando e ofendendo esse inimigo do Estado. Então, o que essa teletela vigia principalmente nas pessoas? Quaisquer encontros, qualquer atitude diferente, mas mais do que isso, e isso a personagem aqui deixa muito claro, ela vigia também qual a reação que a pessoa tem diante de uma determinada notícia, qual a reação que a pessoa tem diante de uma determinada marcha aqui, uma musiquinha, uma cantiga que é feita para exaltar o partido. Então eles têm a maior preocupação de como reagir, sempre reagir da maneira certa. Eles se vigiam o tempo todo. Eles se vigiam o tempo todo porque eles temem que qualquer reação diferente, aqui o que eu diria para vocês é o seguinte: qualquer tipo de personalidade, de individualidade, o partido não aceita. Então, esse Wilson Smith, ele desde o início, ele entende que ele vai cair, que ele vai ser pego pelo partido. Porque ele é um cara meio introspectivo, ele é um cara que faz muitas reflexões, e ele é um cara que, como ele lida com esse departamento da verdade, ele sabe que muita coisa que está sendo falada ali é mentira. Ele sabe que quando eles dizem que nunca estiveram em guerra com o outro país, ele sabe que, na verdade, eles já estiveram em guerra com essa outra potência. E aí cai na mão dele uma foto de uma determinada situação, isso cai na mão dele lá no serviço que ele está fazendo, que seria a prova de que 3 inimigos do Estado foram executados e condenados por uma atitude criminosa, mas que, na verdade, essa atitude criminosa deles é mentira. Eles estavam, segundo essa foto, essa notícia de jornal, em outro momento. E num evento, inclusive, promovido pelo próprio partido. Então, ele tem a prova de que existem mentiras. E aí ele começa a pensar muito sobre isso. Esse vídeo eu vou dividir em 2 partes, porque o assunto aqui ele exige um pouco mais de explicação. Então, até no próximo vídeo eu vou concluir essas observações a respeito de 1984, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.